falar um pouco sobre manufatura de circuitos integrados. Esse não é o tema central do nosso curso, né? A gente vai falar sobre isso bem en passant, mas quem tiver interesse, eu vou colocar algum material, né, no Classroom da nossa disciplina para vocês poderem se aprofundar os conhecimentos nessa área. Mas para a gente poder entender as diferenças entre as tecnologias que são utilizadas para construir um circuito digital, a gente precisa entender um pouco do processo de fabricação, tá? Então, assim, a grosso modo, a gente pode dizer que um circuito integrado ele é composto por várias camadas. Então, eu vou ter camadas de silício dopado, de polissilício, de metal, de dióxido de silício, e essas camadas são construídas em uma wafer, né, como se fosse uma base, um substrato de silício. Tá? Então, basicamente é isso. E aí existem os métodos de fabricação que vão permitir que você faça a dopagem, que você possa, né, criar uma camada de metal, de polissilício, assim por diante, que não vem ao caso para a gente. Né? E essas diferentes camadas, elas vão ser o quê? Transistores, vão ser interconexões entre esses transistores. Então, dito isto, e vocês vão olhar uma tradicional que eu vou passar, né? Você pode olhar até agora, dar um pause nesse vídeo e olhar o material. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre as tecnologias de circuitos integrados. Então, existem diversas tecnologias, né, que são utilizadas para construir um sistema digital customizado. Então, a primeira tecnologia é essa aí, do ASIC, completamente customizado. O que é um ASIC? ASIC é uma sigla que significa Circuito Integrado Específico de Aplicação. Então, eu, né, como projetista ou como fabricante, quero mandar para o mercado um novo circuito integrado que vai fazer uma certa operação. Então, vou fazer esse circuito integrado do zero, né, todas as camadas, da modelagem do comportamento até a implementação final. Né? Cada posição de cada transistor desse circuito. Isso é um Full Custom ASIC, né? É um ASIC completamente customizado. É claro que esse tipo de projeto vai ser um pouco mais caro, né? Porque você vai otimizar ao máximo. E aí você vai ter outras opções, né? Você vai ter o Standard Cell ASIC, que aí você vão ter células padrões. O fabricante, né, da Foundry, né, que vai fazer a manufatura do circuito integrado, já te dá uma biblioteca, e aí você vai fazer o circuito a partir dessas células padrões. Tá? É um pouco parecido com o Gate Array ASIC, só que no Gate Array o nível de abstração ele é maior e o nível de otimização vai ser menor, porque aí você vai ter já as células dispostas, né? Essas portas dispostas, e você vai trabalhar mais a nível de interconexão entre elas. Tá? Então essas três tecnologias, elas são tecnologias voltadas para a fabricação de circuitos integrados. E aí eu vou ter tecnologias onde eu já tenho circuito integrado pronto, programável, e eu posso fazer a programação dele em campo. Aí você vai ter o Complex Field Programmable Logic Device, que aí entram as CPLDs, as FPGAs, que são dispositivos complexos que dão uma boa densidade de portas programáveis, né? E aí você já compra o dispositivo pronto, né, o circuito integrado, e você consegue modificar a interconexão entre os blocos, né, os elementos lógicos, se for FPGA, ou as PLDs que tem dentro da CPLD, você muda a interconexão entre eles e aí você vai poder emular o comportamento de um circuito. Né? É claro que aí o custo é bem menor em relação ao projeto, né? Mas uma FPGA, uma CPLD, elas são mais caras. É claro que para você fazer um ASIC, você tem que ter um volume de produção bem alto. Tá? Então, quando você tem volumes baixos, acaba que o CPLD e FPGA são interessantes. Em contrapartida, também tem o Simple Field Programmable Logic Device, que são dispositivos mais simples, né? São PLDs, que aí você usa mais para fazer o que a gente chama de Clue Logic, né? Que você precisa fazer uma interface entre um processador e um dispositivo periférico, aí você precisa de uma lógica ali para poder fazer essa interface, e aí você não quer utilizar circuitos integrados discretos, você usa uma PLD para fazer isso, né? São coisas pequenas, mais simples, tá? E aí a última opção é você ter componentes, né, de média e pequena escala, componentes de prateleira que a gente chama, né? Que aí são lógicas de uma escala de integração pequena ou uma escala de integração média, né? Que você já pega o circuito integrado e você vai colocar o circuito integrado na sua placa para poder fazer. Você vai aproveitar circuitos integrados já manufaturados e criar sua lógica a partir deles, tá? Então, basicamente são essas tecnologias. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas daqui a pouco.